pessoal, aqui é Mauri Mendes e estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Conforme comentamos no nosso vídeo anterior, nós iniciaremos agora um novo tema, um tema muito relevante para os investidores, que se trata da alocação de ativos. Esse tema, embora você tenha poucas literaturas, mas ele é muito comentado no mundo dos investimentos. E nós vamos usar aqui a nossa base do curso, que são os títulos do Tesouro Direto, para mostrar para vocês como funciona essa estratégia. É uma estratégia simples, mas que gera resultados relevantes para os investidores. Então vocês vão conhecer aqui, eu vou fazer uma série de vídeos curtos, explicando no detalhe como que isso funciona, né? Então, vocês que estão nos acompanhando, que viram os vídeos anteriores, nós mostramos a nossa planilha, que falamos da diversificação. Então, a partir da diversificação, nós vamos agora mostrar como funciona a alocação de ativos na prática, usando exatamente os títulos do Tesouro Direto. Então, aproveitando o momento, compartilhe com as redes sociais, dê um like aqui pra gente e se inscreva no nosso canal, continue se inscrevendo como vocês têm feito. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Então, dando sequência aqui à nossa estratégia, à nossa metodologia, vamos falar então da definição. Então nós temos aqui a definição clássica de alocação de ativos é uma estratégia de investimento que visa melhorar a relação risco-retorno através da administração do tamanho das posições aplicadas, ou seja, o quanto o investidor aporta em cada ativo de acordo com a sua tolerância ao risco, de acordo com as suas metas e com o horizonte de tempo do seu investimento. Essa é a definição clássica de alocação do ativo. Observem que aqui fala da relação risco-retorno, né? Vocês observaram que quando iniciamos nossos vídeos aqui do Tesouro, nós sempre recomendamos que os investidores novos, né, quem está começando nos títulos do Tesouro, devem iniciar pelo Tesouro Selic. Por que a gente recomenda isso? Por causa do risco, né? O Tesouro Selic, dos títulos do Tesouro, é que apresenta o menor risco. Porém, ele não é o que tem o maior retorno. Vocês viram nos vídeos anteriores que o que pode trazer maior retorno são os títulos pré-fixados ou os títulos atrelados ao IPCA. Porém, eles têm um risco maior. Então, essa relação risco-retorno no mundo de investimentos é uma constante. E a estratégia alocação de ativos, ele vira exatamente tratar essa relação. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. E o investidor, então, precisa entender e identificar se ele tem apetite para maior risco para buscar maior retorno. O que não se pode é, de maneira sem prévio conhecimento, o investidor tentar buscar o retorno e ignorar o risco, que é o que acontece com a grande maioria dos investidores. A maioria dos investidores, principalmente dos iniciantes, eles entram no mundo do investimento pensando sempre no retorno e negligenciam o risco, deixam o risco no segundo plano, quando, na verdade, deveria ser o contrário. O risco ele tem maior relevância do que o retorno, principalmente no início dos investimentos. Se vocês observaram nos dois vídeos anteriores, quando falamos de diversificação, nos nossos exemplos, nós mostramos essa planilha onde, nos títulos do Tesouro, nós apresentamos essa composição, né? Uma carteira que tinha Tesouro IPCA 2035, Tesouro Selic 2021, Tesouro Pré 2023. E nós falamos que
para quem não tem nenhum histórico, nenhum conhecimento, divida lá em 30, 30, 30. Aqui no nosso caso ficou 33 no Selic, 33 no pré, 34. Essa distribuição é o que nós estamos falando do tamanho do aporte. Só que essa distribuição aqui, 30, 30, 30, é uma distribuição que não faz muito sentido, porque a definição desses tamanhos, quanto você vai colocar aqui no bloco de T-Selic, quanto você vai colocar no bloco do IPCA, vai depender de alguns fatores que a gente vai falar mais à frente. Depende, cada investidor tem um apetite por um risco e tem um apetite por um retorno. E essa definição desses tamanhos, ela não é igual para todos os investidores. No nosso exemplo, quando falamos de diversificação, nós simplesmente colocamos aqui, divida em 30, 30, 30 e está tudo bem. Mas agora, nós vamos, através dessa estratégia, identificar exatamente qual o tamanho que você deve colocar em função dos seus objetivos, do seu perfil e do prazo de investimento que a gente falará mais à frente. Então, esses tamanhos é o que a alocação de ativos vai identificar e, através da metodologia, você vai administrar esses tamanhos. Quanto você coloca mais, quanto você coloca menos, de maneira que, ao final, você obtenha um resultado superior ao se você estivesse fazendo de maneira aleatória. Segundo estudos realizados pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, 90% dos melhores resultados alcançados pelos maiores fundos de investimentos são obtidos através da alocação de ativos, e apenas 10% são obtidos pela ação ativa dos gestores, através da compra certa no momento certo, conhecido como market time. Vocês já ouviram falar diversas vezes que nos investimentos, principalmente nos investimentos de renda variável, nós temos que comprar na baixa e vender na alta, ou seja, comprar barato e vender caro. Mas a pergunta é, quando que é barato e quando que é caro? Então, uma grande quantidade de investidores, eles gastam uma boa parte do seu tempo tentando identificar quando está barato, usando estratégias de fundamentos, usando estratégias de análise gráfica, algoritmos, robôs, para que ele compre no menor preço possível e depois consiga vender no maior preço possível. Isso consome uma grande quantidade de tempo, consome muito esforço do investidor, mas o estudo que foi conduzido pela Universidade de Yale mostrou que 90% dos melhores resultados eles não foram através dessa estratégia do market time. Eles foram obtidos pela alocação de ativos. E vocês verão aqui na sequência que a alocação de ativo ela é muito fácil, muito simples. Não requer nada desses algoritmos, nada de robô, nada de superdotados para conseguir esse objetivo. É realmente muito simples. Algumas vantagens da alocação de ativo. Forte redução dos riscos. Então, aquela análise risco-retorno, a grande vantagem, uma vantagem relevante, é a redução dos riscos. Você reduz drasticamente os riscos envolvidos nos seus investimentos. A segunda é a simplicidade e a facilidade de aplicação. Você não precisa ser nenhum expert, nenhum especialista, ter uma faculdade, um doutorado para aplicar essa metodologia. Vocês verão na sequência que ela é muito simples e ela é aplicável a qualquer tipo de investimento. Porém, vai requerer alguns cuidados, algumas técnicas. A terceira vantagem é a redução de custos e a eliminação do estresse. Eu falei agora há pouco que muitos investidores ficam tentando identificar o menor preço ou o maior preço para vender. E eles ficam lendo notícias, acompanhando o site em tempo real, tentando. Isso fica totalmente estressado, né?
Obviamente eu estou falando de investidores, eu não estou falando aqui de especuladores ou de traders que estão operando no dia a dia ali, obtendo seus resultados. Eu estou falando de investimento. Há uma grande diferença entre o trader, né, o especulador, e o investidor. Então, para investidor, reduz muitos custos, porque você não fica saindo e entrando toda hora e você passa a ter tempo para fazer outras coisas. Deixa o mercado andar sossegado, porque você vai trabalhar nesse mercado de períodos em períodos. Você não precisa ficar a toda hora olhando o mercado. A quarta vantagem é o desenvolvimento de habilidades relevantes, principalmente disciplina e paciência. Você aplicando essa estratégia, você vai desenvolver naturalmente essas habilidades, principalmente a disciplina e também a paciência, porque o mercado no médio e longo prazo vai trazer o resultado para os seus investimentos. E a quinta e última, porém não menos importante, é a formação de investidores consistentes. Você, quando começa a adotar a estratégia de alocação de ativos, você acaba se tornando um investidor. O investidor, mais uma vez, eu não vou falar aqui investidor de longo prazo, porque investidor é de longo prazo, não existe investidor de curto prazo. De curto prazo são especuladores. Então, você praticando essa estratégia, praticando essa metodologia, naturalmente você vai se tornar um investidor. Essa talvez seja a grande vantagem da adoção dessa metodologia. E como você define o tamanho de cada bloco? Aqueles blocos que nós mostramos na nossa planilha, né? Esses blocos 30, 30, 30, se vai ser 10, 40, 50, como é que você define esse tamanho? Esse tamanho ele é definido da seguinte maneira. Primeiro, qual o seu objetivo de investimento? Por que você está investindo? Qual a finalidade do seu investimento? Você está pensando em comprar um carro? Você está pensando em comprar uma casa? Você está pensando na escola dos seus filhos? Você está pensando na sua aposentadoria? Essa definição é muito importante para você aportar mais ou menos num determinado ativo. Qual o seu perfil de risco? Você aceita mais risco? Aceita menos riscos? Você tolera variações bruscas no mercado? Isso é muito relevante. Nós mostraremos no próximo vídeo como você identifica esse perfil. Isso talvez é o principal fator que vai fazer com que você escolha o título A em detrimento do título B, o seu perfil de risco. Olha, na minha vivência de mais de 30 anos de mercado, eu conheci muitos investidores que se diziam arrojados. Sou investidor arrojado, para mim eu aceito o risco. No primeira queda de 2% da bolsa, o cara não conseguia dormir. Você só conhece o seu perfil de risco quando você entra no mercado e aí você começa a viver. Enquanto você só está estudando, você pode até achar que você se encaixa mais nisso naquilo. Agora, quando você coloca o seu dinheiro no negócio, e aí que realmente você vai se conhecer, né? Você vai ver como é que esse movimento de mercado vai interferir. Isso pega muito para o Tesouro Direto, né? Pessoas que compram aí o título IPCA, principalmente os mais longos, e de repente dá uma variação na taxa, a pessoa fica apavorada e já sai, no primeiro movimento que ele entra no prejuízo, ele já desmonta tudo, sua posição. E fica falando a todo canto que é um investidor arrojado. Você só vai saber o que você é mesmo quando você for praticar. E o terceiro parâmetro é a necessidade de liquidez, o prazo de investimento. Se você tiver que usar esse recurso em determinado momento, da onde você vai tirar, de qual deles você vai tirar. Então você precisa ter isso no seu planejamento para que você possa alocar de maneira adequada. Então, desses três fatores, você define os tamanhos daquela pizza, quanto você aporta em cada um daqueles blocos. Bom, pessoal, vocês viram, por essa rápida introdução, que a alocação de ativos nada mais é que uma estratégia, que uma metodologia usada pelos maiores fundos de investimentos do mundo,
fundos que possuem no seu patrimônio bilhões de dólares, milhares e milhares de investidores que têm conseguido resultados consistentes com essa técnica. Então, por que não nós, que estamos aqui começando nossos investimentos com os títulos do Tesouro, por que não aprendermos e aplicarmos essa metodologia, essa estratégia nos nossos investimentos? Okay? Então, esse foi o primeiro vídeo dessa série, serão 4 ou 5 vídeos para completar toda a disciplina e nós faremos então esses vídeos curtos e rápidos, um sequência do outro. Então, você gostaria de reforçar, continue se inscrevendo, continue compartilhando, dê um like para a gente aqui se você gostou. Se você ainda não tem um material que é o e-book e as planilhas, volte ao nosso vídeo anterior, você pode acessar esse material e participar lá da nossa comunidade, do nosso grupo fechado no Facebook. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.